Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Antecipadamente peço para você se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo com quem gosta das coisas do futebol sul-mato-grossense. Estou aqui para falar do estadual sub-20 e também da prorrogação do mandato interino de Estevão Petralas. Pessoal, no último domingo, vitória do Operário sobre o Dourados por 2-1, Operário campeão inédito do estadual sub-20. Diante de todas as polêmicas, né? Já falei, inclusive nas minhas redes sociais e agora de maneira oficial aqui no canal da Rádio Futebol na Canela, que o errado venceu, infelizmente, né? Eu lamento muito, diante de todo o fundo do poço que o nosso futebol está, um time que teve questões de violência, ser campeão é o fim do futebol, né? Não estou falando de questão de atletas, nem de comissão técnica, nem de direção. Mas a instituição foi responsável por cenas de violência, com punições e tudo mais. Condenado, tá? Independente de ter condenado ou não, a minha postura seria a mesma. Então, o futebol morreu um pouco com esse título do Operário de Carapó. O errado venceu. Isso tem que ficar muito claro. Um time violento, com casos de violência, vai representar Mato Grosso do Sul. Isso é muito ruim por uma omissão da federação, que deveria ter punido administrativamente, porque é bom lembrar, o campeonato não é profissional, o campeonato é amador e você, quanto organizador, tem que ter postura, né? Tem que ter no regulamento posições no tocante à violência, pode ter ações administrativas, mas preferiu não se manifestar. Até porque o Petralas já vinha com muitas polêmicas, né? Que nós vamos, inclusive, falar de mais algumas daqui a pouquinho, quando falarmos dessa prorrogação do mandato dele. Então, nós tivemos tudo que aconteceu com o Operário e nada foi feito, né? Em questão administrativa pela Federação de Futebol. Um time violento, com histórico de violência, vai representar Mato Grosso do Sul. Esse é o recado que vamos dar? Que temos um representante violento numa competição nacional. Ruim demais isso para o nosso futebol. Até a matéria do Globo Esporte citou mais a punição e o caso de violência do que deu importância ao título. Tamanha a aberração da natureza, que é o que aconteceu. Dentro de campo, inquestionável. Aliás, os mimizentos que falaram que a arbitragem ia favorecer o Dourados poderiam dar a cara para bater agora, porque o Operário ganhou o jogo dentro de campo, né? Sem nenhum problema de arbitragem. Sobre a prorrogação do mandato do Petralas, mais 90 dias, eu vi até gente falar, excelente trabalho, né? O que mudou no futebol? Vamos ser bem empírico. Nesses 90 dias, o futebol melhorou no quê? Eu acabei de dar um exemplo, e eu vou dar 3 exemplos de algo que melhoraria o futebol e não melhorou. Primeiro caso, a violência, em que o presidente foi omisso. O departamento de competições foi omisso em dar uma punição e deixar o Operário recorrer ao tribunal. Não se manifestou. E nós temos um representante violento em competições nacionais, com histórico de violência, e punido por violência. Tá? Primeiro ponto. Isso refletiu em campo. Lembrando que no Sub-20 teve caso de jogo que não aconteceu por falta de médico em Corumbá, teve atleta que se machucou, o jogo teve que continuar no dia seguinte, gramado péssimo em Campo Grande, e a federação não fez nada. Então, pro futebol, Sub-20, não melhorou nada. Sub-15 e 17, houve problema de registro. Problema de registro, tá? Série B. Deixou o clube participar entregando o laudo de outro estádio fora da sua cidade. E, senhores, onde o Comercial vai jogar? A tabela da federação é mentirosa quando marca o jogo no Jacques da Luz, que está sem laudo desde o mês de agosto. Desde os últimos dias de agosto tem laudo vencido, e a tabela mentirosa da federação está marcando o jogo para o Jacques da Luz, onde não há laudo. Então, o que melhorou no futebol, sendo que as mentiras são as mesmas, a falta de prestação de contas são as mesmas, embora o presidente não tenha moral para cobrar prestação de conta de ninguém, né? Porque ele foi condenado por falta de prestação de conta, ele não tem moral para cobrar prestação de conta de ninguém. Então, o que melhorou o futebol? Série B começa mês que vem, Comercial vai jogar, segundo a federação, de maneira mentirosa, no Jacques da Luz, que não tem laudo. Não melhorou, cara. Os problemas são os mesmos, né? Aliás, pioramos, porque caímos para a penúltima colocação do ranking. Nisso, o interino tem participação direta, porque ele montou times
times, no plural, do Operário, que sucumbiram em competições nacionais e não nos ajudaram na pontuação do ranking. Então, os problemas são os mesmos, não melhorou, o futebol não melhorou nada. Ah, Thiago, mas o site tá melhor, as logos, cara, isso aí é perfumaria. Não adianta ter logo atualizada num monte de coisa e o futebol continuar sendo tratado como uma porcaria, né? Como algo secundário. Eu repito, a Série B vai começar, o comercial não pode jogar no Jacques da Luz, porque o Estado está sem laudo, mas o site da federação mente, engana o torcedor marcando o jogo onde não tem laudo. Quem responde por isso? Por essa mentira? Quem responde? Quem responde por essa mentira? Quem que é o responsável por publicar a matéria? Minha mãe. É a minha mãe. Então, no que melhorou? Não melhorou em nada. Que ótimo trabalho. Nada, nada, nada. Problemas iguais os do tempo do Cesário. Não mudou zero, 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 zero. Ah, trocou a sede, já teve isso, teve aquilo. Cara, tudo falácia. E um fato muito importante, que é o que interessa, o governo do estado vai apoiar a Série A? Essa turma toda a turma, tá? Aprovou as contas da federação. Inclusive o próprio governo do estado. Nunca questionou as contas dos anos anteriores do que o pessoal está sendo acusado. Como é que vai ser feito esse repasse? Como é que vai ser feita essa fiscalização? Como é que vai ser checada a prestação de contas? Aliás, na coletiva de apresentação, o Petralhas falou que ia prestar conta, né? E o estatuto prevê que os balancetes têm que ser trimestrais. Vai prestar conta? Hoje? Dos 3 meses que ele ficou? Está pronta a prestação de contas? Então, senhores, não melhorou nada, o trabalho não é excelente, os problemas são os mesmos e não teria como ser diferente. O problema é que o Gogó prometeu que não entregou nada. Ah, mas mudou o estatuto. Não mudou o estatuto é o mesmo. Em 2027 pode mudar o estatuto, caso não haja nenhuma mudança daqui para lá. Então, vamos devagar. Não tenho expectativa nenhuma, perspectiva nenhuma, porque, como disse desde o início, ninguém do sistema tem capacidade para tocar isso em frente, por isso deveria ter tido uma intervenção até que a situação fosse resolvida. É bom lembrar também que, ao término desses 90 dias, ou tem eleição ou o Cesário volta, porque o estatuto atual prevê afastamento por 90 dias por mais 90. E até agora, a única informação que a federação divulgou foi que a CBF manteve a prorrogação do Petralhas por mais 90 dias. Ninguém falou se o Cesário prorrogou a licença dele por mais 90, né? Eu não tenho essa informação. Ninguém divulgou essa informação. Aliás, quem deveria divulgar era a federação. Porque o presidente é o Cesário, mas parece que o Petralhas quer esconder o Cesário, né? Quer esconder o Cesário. Então deveria tornar público que o Cesário, se o Cesário prorrogou sua licença por mais 90, diante dessa prorrogação de mais 90 dias, a CBF tomou uma outra atitude, mas não foi isso que foi divulgado. Curta, compartilha, se inscreva no canal, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.